Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um maravilhoso episódio de Tecnologia Humanizada. Eu sou o Dev Hubs. Hoje nós vamos trabalhar então, como diz no título, nosso lindo e maravilhoso gerador de números aleatórios, em que nós vamos estar utilizando um lindo, maravilhoso, chega a faltar palavras para descrever esse lindo número, que é o número π. O nosso lindo número, que nada mais é do que um número infinito de comprimento, certo? Também conhecido como irracional. Como o número e, por exemplo, de Euler também. O número π, ele é um número maravilhoso, que nós vamos então estar utilizando as regras dele para então gerar números aleatórios com base nele. Então, bora lá. Eu vou estar utilizando hoje o nosso lindo e maravilhoso Scratch. O Scratch, ele vai nos possibilitar fazer o nosso programa, que nesse exemplo vamos apenas estar gerando esses números aleatórios. Nós não vamos estar utilizando eles hoje, que eu quero então utilizar no futuro, num próximo vídeo, esse nosso gerador, para fazer algo engraçado, tá? Mas vamos então começar aqui bem tranquilamente. Eu vou criar um novo projeto no Scratch. E o principal conceito do número π é que nós temos então que gerar números aleatórios com ele. Qual que é o principal argumento do número π? Ele é um número novamente irracional. Então, nós vamos procurar aqui p numbers 100 digits. Nós vamos observar aqui, turma, nós temos então os vários dígitos de π. Nós formos apenas pegar os primeiros 100 mil dígitos de π, nós temos tudo isso daqui. E a coisa mais extraordinária do π nesse caso é que eles são dígitos que, se nós formos observar, eles são, novamente, infinitos em comprimento, nunca vai terminar. Esse aqui são só, matematicamente falando, calculado até chegar no dígito número 100 mil. Então, se nós descemos até lá embaixo, ó, os últimos números até chegar no número 100 mil de dígito é o número 1. Esse é o último dígito dos primeiros 100 mil dígitos. Mas o que acontece? No número aleatório, será que se a gente não pegasse só essa sequência de números não seria o suficiente? No caso, sim. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, pegar uma sequência aleatória de dígitos e vamos testá-lo e ver o que acontece no nosso gerador se nós pegarmos uma sequência bem pequenininha, certo? Que, novamente, nós vamos pegar uma sequência bem curtinha. Vamos pegar, por exemplo, a primeira linha de π. E nós vamos estar utilizando dessa sequência de dígitos para gerar um número aleatório a todo momento. Bom, no caso, como a gente sabe, o dígito de π, ele é novamente infinito, é um número irracional, e nós podemos então guardar uma sequência dele para utilizar da maneira que nós quisermos. No nosso caso, como nós não temos nenhum dígito ou número de π guardado no Scratch, eu vou ter que criar um número meu, vou chamar ele de π. O π, como está aqui, muito bacana, nós vamos então simplesmente definir, eu vou definir o π como aquela sequência enorme que a gente havia visto antes. Como a gente consegue ver, ela é tão comprida que nem cabe no próprio Scratch aqui dentro. Eu até acho que eu vou diminuir ele um pouco. Vamos diminuir até chegar no... chegar até aqui, ó. Vamos pegar até o... existe o 0 ali, ó. Show. Até aqui tá bom. Perfeito. Então, chegamos até essa sequência. Ela ficou bem grandona. E quando eu começo o meu gerador, eu sempre vou começar... eu sempre começo gerando π como esse número, ok? Qual que é a grande vantagem do π, então? Nós queremos criar um gerador de números aleatórios. Eu quero pegar alguma coisa aleatória que possa utilizar aqui dentro. Mas, de novo, nós não queremos utilizar o operador pick random number aqui dentro agora, porque seria um pouco estranho, né? Não faria muito sentido nós utilizarmos outro gerador de números aleatórios para gerar um novo número aleatório. Seria meio preguiçoso, né? Vamos ignorar isso e vamos tentar pensar em outra coisa que varia naturalmente, certo? A natureza, existe um conceito maravilhoso na natureza chamado tempo, certo? O tempo nada mais é do que uma passagem de algum número eternamente, certo? Que nem o π ele é eternamente, infinitamente grande, o tempo nunca para de passar. Tanto que se eu ativar o timer aqui dentro, nós vemos aqui, ó, no caso, lá em cima, aqui, ó, o timerzinho aqui, ó, bem pequenininho no meu dedo, lá em cima, no nosso gerador, e lá em cima, tá? Nós conseguimos enxergar aqui onde está meu mouse, não consigo apontar com o meu dedo, infelizmente, mas a gente vê que ele está passando, o tempo está passando, independente de eu querer ou não. O que nós podemos utilizar, então? Utilizando de uma forma bem simples para gerar esses números aleatórios. E se
nós fizéssemos um cálculo matemático extraordinário em que nós vamos sempre, a cada tempo que passa, nós vamos pegando um elemento de π individualmente. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou dar um zoom maior. Então vamos dizer assim, ó. Para eu trocar esse número 3 pelo 1, eu devo fazer o quê? Eu devo multiplicar por 10, movendo essa minha vírgula para a direita, virando agora 31.4159. Daí o que eu tenho que fazer neste momento eu tenho então que pegar a diferença dos números e eu tenho que pegar apenas a parte inteira nova. Eu não quero aquele 3. Então o que nós vamos fazer por enquanto? Eu tenho que primeiramente encontrar alguma forma de ficar sempre multiplicando essa vírgula por 10 conforme o tempo. E no caso, se você já viram alguns vídeos anteriores nossos, nós vamos descobrir que existe uma coisa maravilhosa chamada cálculo modular de novo. E esse cálculo modular, como a gente já sabe, ele é um módulo de uma divisão, que é o resto da divisão. Porém, nesse caso, se eu quiser multiplicar, conforme o tempo, eu tenho que pegar um módulo da quantidade de elementos que existe no número. Então, no caso, por exemplo, no meu π, nossa, ele é tão grande que atravessa aqui a tela. Vamos ver, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Show! Então temos 32 elementos aqui dentro, o que significa que eu posso multiplicar por 10 32 vezes. Isso também nós conhecemos na matemática como algo exponencial, certo? Então o que nós vamos fazer? Para definir esse tal, valor que eu vou multiplicar pelo π para mover aquela vírgula inteira, existe um conceito mágico nos operadores que nada mais são do que o expoente por 10. No caso, 10 elevado a algum número. Essa elevação de número que nós queremos nada mais é do que, então, o módulo do tempo. Então, se eu quiser utilizar o módulo do tempo, eu uso o mod de alguém. Nesse caso, eu quero pegar o mod do tempo, então tempo, e eu quero modular ele por algum número, que nesse caso era o 32. Show? Se eu simplesmente utilizar esse cara aqui e eu guardar ele na minha variável, que eu vou criar uma nova variável para isso. Eu vou chamar de... acho que switch ou next ou power of 10. Sei lá, power of 10. Tá? Power of 10. Esse power of 10 que eu vou ter aqui, eu vou definir então sempre, para sempre, 10, no caso 10 elevado a o mod do tempo por 32. Nesse caso, se eu quiser fazer isso para sempre, eu simplesmente faço isto daqui. Show. Eu não consigo enxergar. Tá aqui. Show. Perfeito. Então agora nós temos então basicamente esse valor. Se nós formos observar ali, ó, nós temos o π, o power of 10. Ele... Claro, eu troquei aqui para power of 10. Pronto, agora sim. Vejamos aqui, ó, que nós temos então este power of 10, que ele está sempre aumentando esse valor, porém, estranhamente, nós vemos que o timer está influenciando ele não da forma ideal, né? Porque o que nós queríamos fazer neste momento ali era power of 10, exponenciais de 10. Então, no caso, 10 elevado na 1 é 10, 10 elevado na 2, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Show? Nesse caso que está acontecendo aqui, nós estamos multiplicando eles sempre com valores não, interessantes. Vamos dizer assim, que esses números aqui não são elevações de 10, são elevações de frações de 10. Então, 10 elevado a 1.1, 1.2, 1.3, assim por diante. Não o ideal para nós nesse caso. Para melhorar esse nosso momento, nós devemos, então, modificar esse nosso modular que nós temos aqui por algo diferenciado, que é o quê? Bom, eu poderia pegar o timer e fazer ele arredondar. Vejamos aqui ó, que nós temos o timer, que ele está sempre pegando os valores decimais também. Então, nesse momento aqui, se nós pegássemos o timer e eu quiser arredondar ele, deixar ele, vamos dizer, só 60 ao invés de 61, blá blá blá, nós podemos então utilizar o round. O round, como diz o nome, ele vai arredondar esse número. Se eu pegar todo esse valor e botar aqui dentro, vamos ver o que acontece. Agora eu tenho 1, 10, 100, 1000,
10.000 e assim por diante. Ele está sempre aumentando de 10 em 10, certo? A multiplicação por 10, que é o que nós estávamos querendo utilizar, certo? Então agora, se nós temos este número power of 10, que nós vamos utilizar agora para multiplicar o pi, nós vamos encontrar um pi transformado, certo? Um número pi transformado, desculpa. Para isso eu vou criar o transformed pi. Show? Então agora nós temos o nosso pi que foi transformado, né, turma? Então agora nós temos um pi que nós vamos então multiplicar por essa potência de 10. Então aqui eu vou definir o meu power, não power of 10, eu vou transformed pi, que vai ser então a multiplicação do pi por power of 10. Então vejamos aqui que o nosso transformed pi, se nós formos deixar bem maior, ó, comparativamente com o próprio pi, ele está sempre aumentando, deixando maior a parte inteira e menor a parte, fracionária, a parte decimal, certo? Porém, vejamos, olha só que coisa interessante. Chegou um momento que, olha só que interessante agora, o nosso transformed pi, ele não está obedecendo uma regra importante que eu acabei de notar aqui, que vai ser engraçado, que eu vou explicar rapidinho, tá? Que até vou chegar um pouco mais próximo de vocês para a gente enxergar um pouquinho melhor o que está acontecendo. Imagine que o que aconteceu agora ali, então, é que nossos números, por serem tão gigantes, nós temos um problema enorme, que seria a memória do computador, ok? Então, o computador, por si só, ele guarda números inteiros e também decimais, normalmente, como a gente viu ali, porém até certo tamanho. Que tamanho é esse, prof? Bom, na verdade, esse tamanho, ele existe. Não é tão gigante por padrão. Esse valor geralmente são de 32 bits, ou também conhecido para os íntimos como 4 bytes. E esses 4 bytes de memória que nós temos, infelizmente, eles são limitados, como nós conseguimos ver, que nós tivemos números um pouco estranhos, né? Que não tinham nada a ver com o número pi que nós colocamos ali, porque de fato o número pi que nós colocamos naquele momento, ele cabe ali, tanto que ele coube ali dentro, porém a nossa transformação em pi não. Não podemos guardar tantos dígitos da maneira que nós fizemos ali sem fazer um overflow de memória. E este overflow, que nós chamamos que é ir além do espaço disponível, ele causa, vamos dizer, os pequenos bugs que nós vimos ali, que nós estamos vendo ele agora, se nós formos observar ali, ó, o número chega até o final e pimba! Ele extrapola, começa a fazer cálculos absurdos, coloca zero onde não deveria colocar e eventualmente ele só chega em, vamos dizer que tem um monte de zero para lá depois da direita dessa linha e deu. Esse E mais alguma coisa, esse E mais número que nós temos aqui nada mais é do que vários zeros que ele coloca. Aquele número do lado do mais seria quantos zeros que foi colocado. Que no nosso momento, então, nós descobrimos então que o nosso pi lá em cima, que nós estamos multiplicando ele, está um pouquinho grande, certo? No nosso caso, ele chega até o 793, que é mais ou menos aqui, 793, então toda a sequência depois tem que ser removida. Tinha um pelinho na minha boca. 793, então, 793, então tudo isso aqui não pode existir. Eu vou só deixar o 3 porque sim. E, vimos agora que o nosso pi que nós tínhamos antes ficou um pizinho, né? Pobre do pi, virou um pi pequenininho. E esse mini pi, deixa eu até aumentar a tela, acho que isso, pronto. Então ali o nosso mini pi, que nosso pi agora virou aquele tamanho, ele virou bem menor, então tem muito menos dígitos agora nesse momento do nosso gerador. Então se nós formos observar que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Show? Então nós temos 15 elementos agora e não mais 32. Colocando 15 elementos aqui agora, nós veremos que, acredito eu agora que nós não teremos mais nenhum problema de overflow de memória. Vamos ver até onde ele vai. Então, eventualmente, ele vai usar todo o espaço aqui dentro e vai retornar para o nosso número 3. Ou isso. Muito bom. Então, ele está sempre fazendo a mesma sequência de números conforme a gente havia pensado. Nice! Mas agora nós temos um outro dilema, que é como raios nós vamos então agora encontrar um número aleatório dele. Se nós estamos sempre multiplicando, aumentando 1, 2, assim por diante, como é que será que a gente retira, por exemplo, a parte decimal
quer dizer, a parte inteira, desculpa, pela parte decimal? Simples. Nós vamos utilizar um conceito mágico, maravilhoso, chamado subtração. Se nós observarmos de novo o número aqui, né? Nós pausamos ele e vamos olhar aqui. O número está andando, vamos pegar aqui, ó. Pronto. Na verdade, vamos começar de novo. 1, 2, 3. Show. Então, agora, neste momento, qual que é a diferença, certo? Entre este número que nós temos aqui por um número transformado que apenas pega a parte decimal. A parte inteira, desculpa. Para pegar a parte inteira, existem operações que nós podemos utilizar. Dessas operações, o que ele faz? Ele pega um número e vai dividindo até chegar na parte decimal. No caso, o Scratch tem uma função maravilhosa matemática para isso, chamado o floor. O floor nada mais faz do que, então, ele pega exclusivamente a parte decimal. Se nós formos, então, dizer aqui, por exemplo, que eu quero setar o meu transformed pi para agora o quê? Eu quero, então, pegar o floor. Onde é que está o floor? Aqui. O floor do meu transformed pi. Nós vamos ver, então, que o transformed pi pega aquele valor grandão que nós tínhamos e, ao fazer o floor, ele retira a parte decimal e mantém a parte inteira apenas. O que é muito útil para nós, porque se eu quisesse apenas a parte fracionária, que no caso é a parte depois da vírgula, eu posso então pegar a parte inteira que a gente acabou de fazer aqui e subtrair com o número completo com os dois lados, com a parte inteira e a decimal. Como assim, prof? Simples. Eu vou dizer então agora que na verdade o que eu quero é gerar o meu número aleatório. Opa, então esse cara eu vou tirar. Vou criar um novo número chamado random number. Este meu random number agora que eu vou fazer, set random number, vai ser o quê? Eu vou pegar o meu floor do transform pi e vou subtrair o número completo com esse nosso aqui que nós tínhamos. Então eu vou pegar o transformed pi que nós tínhamos lá, esse cara aqui, menos o floor. Se eu deixá-lo assim, nós vamos ver que o nosso random number agora é somente a parte fracionária, que ela é idêntica à parte fracionária do transformed pi. Então, se eu quiser, então, agora, simplesmente fazer um número aleatório, eu só preciso multiplicar por 10 de novo e fazer o floor novamente. Olha que barbaro. Neste momento, eu simplesmente faço o quê, então? Meu random number já está aqui. Para deixar um pouco mais legível isso aqui, eu vou continuar definindo o meu random number agora aqui embaixo. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele meu random number atual, multiplicar ele por 10 e eu faço um floor nele novamente, transformando ele em inteiro. Tcharam! Show de bola! Então agora o nosso random number que nós temos aqui, ele é gerado exclusivamente utilizando o número pi, tempo e operações matemáticas básicas que vêm diretamente do Scratch. Nice! Agora, são úteis esses números aleatórios? Eles servem para alguma coisa? Prof. Ruben, por que eu vou usar um número aleatório com pi? Certo? Bom, realmente para nada muito seguro você vai, quer dizer, para nada muito profissional você vai usar isso aqui. E esse gerador de números aleatórios que nós temos aqui nada mais é do que um número aleatório gerado de forma hiper barata de recursos. No caso, são recursos muito simples, limitadíssimos também. Nós temos uma máquina, por exemplo, muito velha, mas precisamos utilizar ela com números aleatórios. Essa é uma metodologia muito barata de recursos para utilizar. No entanto, nós temos um outro problema, certo? Para qualquer outra aplicação, ela é muito vulnerável. Como assim, prof? Bom, se você conhece um pouco sobre segurança e principalmente se você quer ter algo seguro, vamos dizer, por exemplo, uma senha muito segura, você vai utilizar números que as pessoas não consigam facilmente encontrar uma solução para elas. O famoso número primo, por exemplo, ele é usado para isso, para criar
senhas muito difíceis porque elas são muito complexas de serem previsíveis. Você não tem uma equação que diz se o número ele é primo ou não. O pi, querendo ou não, ele é bem previsível. A gente consegue ver que nós facilmente encontramos os primeiros 100 mil dígitos de pi assim. Criar um gerador de números aleatórios com base em pi, ele não é tão seguro se for para senhas, por exemplo, ou se você quer ter algo bem criptografado, não seria interessante. Mas, para aplicações legais no Scratch, elas vão ser muito úteis para nós, que é o que nós vamos fazer no nosso próximo vídeo. Se você gostou de tudo isso, deixa eu chegar um pouco mais perto para dar um beijo. No caso, se você gostou desse vídeo, achou extraordinário, deixa o like, comente abaixo e, como sempre, lembre-se, continue a codar. Um grande beijo. Tchau, tchau.